Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui em Parauapebas, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas através deste rico e precioso ensino da palavra de Deus. Tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui uma lição muito importante que vai tratar do ministério de Eliseu. Os irmãos sabem que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. Eliseu, ele observou toda a vida do profeta Elias e trouxe exemplos práticos para a sua vida. E Deus assim o escolheu por causa da sua fidelidade ao profeta e seu amor ao Deus Criador dos céus e da terra. O profeta Eliseu, foi um homem abençoado por Deus e através deste ministério, Deus providenciou, operou milagres para a nação de Israel reconhecer também que o nosso Deus, que o Deus de Israel é o único Deus. Nesta lição, meus queridos irmãos, nós estudaremos especificamente a vida do ministério do profeta Eliseu. O texto áureo dessa lição está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer: E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Na leitura, no texto áureo, nós percebemos que Elias ensinou, discipulou o profeta Eliseu. Vimos que Eliseu, ele servia o profeta Elias ao tal ponto das nações vizinhas, da nação de Israel e do povo perceber que ele deitava água sobre as mãos de Elias. Esta expressão deitar água quer dizer que ele servia o profeta Elias. Por este motivo, Deus o abençoou grandemente e o seu ministério foi riquíssimo aqui na terra. A verdade prática dessa lição vai dizer o seguinte: Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. O mesmo Deus, meus queridos irmãos, professores, alunos das escolas bíblicas, que operou milagre na vida do profeta Eliseu, é o mesmo Deus da igreja dos dias atuais. Ele ainda continua a operar milagres e maravilhas por intermédio do seu povo, por intermédio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe dessa lição está em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 5, 9 até o 11, versículo 14 até o 18, capítulo 4, do versículo 1 ao 7 e do versículo 38 até o versículo 41. Nós não vamos ler aqui a leitura bíblica em classe para nós ganharmos tempos, nos pontos que nós abordaremos aqui, tá bom? Os objetivos específicos desta lição, primeiro é evidenciar que o Senhor zela por seu povo. 2, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E, por fim, sinalizar o ato de fé de Eliseu. A introdução da nossa lição vai dizer: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre 3 deles, 3 milagres, 3 acontecimentos extraordinários. São, melhor dizendo, os pontos dessa lição que nós estudaremos com mais detalhes.
quais são esses 3 milagres, extraordinários milagres, que a nossa revista vai citar? Primeiro é o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, né? A multiplicação, 2, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Então, meus queridos irmãos, professores, superintendentes, nós estudaremos aqui nessa lição especificamente sobre esses 3 milagres. O milagre da água que apareceu no vale, né, que apareceu na cova. O milagre da multiplicação, é uma história bem conhecida da viúva de Sarepta, aonde o profeta Eliseu multiplicou, né, o azeite que aquela viúva tinha, e também o momento em que ele, né, como foi que ele fez para poder aniquilar a morte que estava dentro de uma panela, né, a qual foi servida pelo um dos servos para os profetas. Ponto número 1 da nossa lição vai dizer o seguinte: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Subtópico 1, os reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e reis maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus, né? Nós vemos aqui nas lições passadas que após a morte de Salomão, a nação de Israel se dividiu em duas, né, em 2 partes, Reino do Norte e Reino do Sul. E todos, né, esses reis, né, mesmo após a morte do rei Salomão, principalmente a nação, o reino de Israel, eles foram reis ímpios, idólatras, e não tinham, né, um relacionamento íntegro com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não tinha o Senhor como seu único Deus e o único a ser adorado. Por causa desse afastamento, né, Deus providenciou disciplina, podemos dizer assim, tanto para a nação de Israel, quanto também para a nação de Judá. Mas mediante as disciplinas, Deus tem levantado profetas, levantou profetas para poder advertir o povo, para poder trazer o povo novamente para perto de Deus, para poder mostrar para o povo que o Deus de Israel ainda estava com eles. Através de quê? Através de manifestações do seu poder, como ele fez na vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, em toda a sua vida, ele fez, né, 14 milagres. 14 milagres. O primeiro milagre foi quando Elias subiu no redemoinho para o céu. Ele pegou a capa de Elias, tocou nas águas do Rio Jordão, e o Rio Jordão, né, se abriu, né, ele parou de correr as águas, então ele passou por dentro do Rio Jordão a seco. O primeiro milagre, através da vida de Eliseu, foi este. Junto, e consequentemente veio mais outros 13 milagres. Mas aqui nós vamos tratar especificamente, sem fugir aqui do nosso ponto, da nossa lição, dos nossos pontos, especificamente dos 3 grandes, maravilhosos milagres, extraordinários milagres que o profeta Eliseu fez para que o povo pudesse, então, se voltar para Deus e, através do poder do Senhor, reconhecer que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Subtópico 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que, como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá, conforme 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. 3 reis vão à guerra para combater contra os moabitas. E esses 3 reis, meus queridos amados irmãos, era um rei que era do reinado de Israel, né, do reino do norte, que era o filho de Acabe, Jorão, né? O outro rei era Josafá, que era um homem, segundo a palavra de Deus, era um homem que tinha um relacionamento
né, íntegro com o Senhor, e o terceiro rei era um rei de Edom. Todos eles foram para a guerra, né, e mediante, né, os dias foram se passando, 7 dias, eles rodeando, né, dando volta ao redor dos exércitos moabitas, começou a faltar água, começou a faltar comida. Os animais começaram a perecer, a passar fome. Então houve a necessidade do profeta Eliseu manifestar a glória de Deus novamente através da sua vida para todo aquele povo e para a nação de Israel. Continuando a nossa lição, vai dizer o seguinte: e o que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Este foi o principal motivo, né? Sempre foi, desde o reinado de Salomão, também foi um dos principais motivos que ocasionou o reino a se dividir. Deus já havia dito que o reino de Israel seria rasgado, né, através do filho de Davi, que era Salomão. Mas Deus se utilizou também, meus queridos irmãos, é importante nós falar nisso, desta discussão sobre o pagamento de imposto. E este pagamento de imposto altos, né, que aconteceu dentro do reinado de Salomão, também foi o motivo desta revolta, né, dos moabitas contra o reino de Israel. Eles estavam eles eram contrário aos pagamentos altos de imposto. E eles então se reuniram para poder guerrear esta nação. Mas Deus entrou com providência. Terceiro subtópico, a predição de Eliseu se cumpriu. Diante de todo este cenário de guerra, os 3 reis rodeando, né, os soldados, né, a nação, o exército dos moabitas, melhor dizendo, houve então uma predição, né, da parte do Senhor através do profeta Eliseu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas abundantes alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem a chuva, conforme 2 Reis 3,17. Este foi o primeiro dos grandes milagres que a nossa nação vai tratar, né, promovendo aí, né, a providência de Deus para os 3 reis que estavam ali combatendo, que iriam combater contra os moabitas. Mas Deus fez isto, né, levantou Elias e fez com que a boca de Elias falasse algo de Deus para aquela nação, por amor e por respeito, né, a Josafá, que era um rei íntegro e que era um rei que era temente ao Senhor. Jorão já tinha se afastado de Deus, né, por causa da idolatria, né? A nação de Israel, principalmente o reino do norte, o reino do sul também se envolveu em algumas práticas de idolatria, mas principalmente o reino do norte foi um reinado, todos os reis que antecederam foram reis corruptos e que se envolveram grandemente na prática de idolatria. E por amor e respeito que Eliseu tinha ao rei de Judá, que era Josafá, ele então veio ao rei, né, e anunciou a providência de Deus para que eles pudessem então vencer aquela batalha e os seus animais não morressem. Que providência foi essa? Milagrosamente, é que Deus mandaria, né, que Deus mandaria água sem que houvesse chuva do céu e nem vento na terra. Pediu para que eles pudessem cavar valas, né, e através desses buracos que eles cavavam no chão, Deus providenciaria a água, entregaria a água para eles, para que eles pudessem então se sustentar, né, fortalecer o seu corpo, né, através da água, os seus animais não viessem a morrer, os seus cavalos de guerra não viessem a morrer, e eles então continuassem a batalha sem perecer. Este foi o primeiro milagre que Deus fez através da vida de Eliseu,
predizendo, melhor dizendo, que o que aconteceria para que os 3 reis pudessem então vencer a batalha. Ponto número 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva, segundo grande milagre na vida de Eliseu, no ministério de Eliseu, que foi também o poder de Deus se manifestando na vida deste profeta. Subtópico 1, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres, naquela época, dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos do profeta de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Que situação mais degradante, mais triste que esta mulher estava passando, né? De acordo com a cultura da nação de Israel, as mulheres não tinham apoio, né? Não tinham apoio de governos como nós temos hoje, né? As mulheres não tinham recurso, né? As mulheres estavam totalmente à mercê e aos cuidados do marido. Quando o marido morria, de acordo com a cultura da época, toda a dívida do marido passaria à viúva. E a viúva então tinha que arcar com as despesas. Tinha que arcar com as despesas do falecido. E nesta situação, meus queridos irmãos, a viúva estava em desespero. Imagina só, né, uma mãe de família ter que, em algum momento, né, perceber que em algum momento os seus 2 filhos, os seus únicos 2 filhos, poderiam ser tirados e levados como escravo. Eu creio que esta mulher estava em total desespero, falta de alimento dentro da sua casa, os recursos financeiros já tinham se esgotado e o pior de tudo, o seu bem mais precioso, que é os seus 2 filhos, poderiam ser levados a qualquer momento. Mas Deus entra com providência através do profeta Eliseu, mandando ele para a casa desta viúva. E ali eles têm um diálogo, têm uma conversa. E Deus então providencia aquilo que está faltando dentro da sua casa. O profeta Eliseu fala para ela: o que você tem aí na sua casa? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Então o profeta Eliseu faz uma declaração para ela, pega toda a vizinhança, pede ajuda das vizinhanças, que eu estou aqui parafraseando para os irmãos, pede ajuda da vizinhança, né? Pega as suas vasilhas, o máximo que você pode conseguir, leva para dentro da sua casa, tranca a porta da sua casa e lá você começa a derramar o azeite nas vasilhas vazias. Esta obediência desta mulher, mediante a ouvir a palavra do profeta, trouxe bonança para a sua casa, é o que nós vamos ver aqui no nosso terceiro subtópico da nossa lição, onde diz fé, obediência e família unida. A fé daquela mulher, a obediência, né? E o mais importante, a família toda unida em um só propósito, trouxe então bonança, fartura, livrou aquela mulher dos seus problemas. Ela conseguiu ter suprimento para se alimentar durante toda a sua vida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê, conforme Hebreus 11:6. A fé, ela é importante, porque vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível, né, agradar a Deus. Né? É importante, é necessário que aquele que crê, né, né, acredite em Deus, que Deus faz coisas grandiosas para o seu povo.
E aquela mulher teve fé. A fé, aquele firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé que move o coração de Deus. E por causa dessa fé, ela foi obediente à voz do profeta, reconhecendo ele como profeta de Deus, chamou, reuniu toda a sua família e fez exatamente como o profeta veio. E por causa disso, a bonança chegou no seu lar. Segundo milagre, a qual foi exercido pelo profeta Eliseu, foi esta da viúva, a qual ele multiplicou o azeite da viúva, o segundo grande milagre, que é o que nós estamos tratando aqui na nossa lição. Meus queridos, eu estou sendo bem objetivo, não estou abrindo janelas, portas para nós irmos para outros caminhos e não sair do tema central da nossa lição, até mesmo para que os irmãos possam aprender com a simplicidade, né, com clareza, né, esta rica lição que nós estaremos estudando neste dia. Se você já estiver gostando deste tema, estiver gostando desta videoaula, né, curta, dá seu like, né, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas, né, seja também um multiplicador, um anunciador das boas novas, né, de salvação, né, fazendo com que mais pessoas conheçam a palavra de Deus juntamente conosco. Terceiro milagre, terceiro ponto que extraordinário que Jesus fez, a qual a lição vai tratar, é a morte que havia na panela. Que história é essa? Que morte que havia dentro da panela? Subtópico primeiro, a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó, Gilgal, conforme 2 Reis 2:3, né? 3:5, 7:15 e 4, versículo 38. Essas escolas, meus queridos irmãos, elas traziam o conhecimento bíblico para os profetas. Os profetas estudavam dentro dessas escolas. Essas escolas eram um seminário teológico para a escola de profetas. Era um seminário teológico para os discípulos dos profetas. E este seminário ensinavam que esses profetas deveriam obedecer a palavra de Deus, ter uma melhor compreensão da palavra de Deus e, acima de tudo, que é o mais importante, esses profetas deveriam ter um relacionamento íntegro, verdadeiro, puro, sincero com Deus, Criador dos céus e da terra. Eles conheciam o que o profeta Eliseu fez. Eles conheciam os milagres que Deus tinha feito para o seu povo, tirando ele do Egito. Eles sabiam da história de Israel, como Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E eles então procuravam entender. Era um seminário teológico, podemos dizer assim, que eles passavam o tempo integral dentro desse seminário para aprender mais das coisas do Senhor e se relacionar mais com Ele. Agora, dentro desse seminário, aconteceu um dos terceiro milagre, né, que a lição vai tratar, que a lição vai deixar claro aqui, que foi um dos milagres também, que é um dos milagres extraordinários, que foi, segundo o subtópico, a morte que havia na panela. Foi na escola de profeta de Gilgal que Eliseu ordenou que o seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: "A morte na panela!", conforme 2 Reis 40, capítulo 40, versículo 40. Capítulo 4, versículo 40, perdão. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Meus queridos irmãos, notem uma coisa importante que eu quero falar para vocês aqui, nessa lição, que é, mediante toda a manifestação de milagre de Deus através da vida do profeta, principalmente nesses 13 milagres citados pela nossa revista, citado pelo nosso pastor,
ela deixa claro que todos esses milagres teve uma ação humana. Como assim, irmão Márcio? Como é que o senhor está falando? Me explica melhor sobre essa ação humana. Por exemplo, Deus mandou cavar no primeiro milagre, né, primeiro ponto da nossa lição. Deus mandou cavar valas, né, mandou o povo cavar valas para que houvesse então o milagre de Deus encher essas valas de água, né? Creio eu que foi águas que saíram da terra, porque não houve chuva e não houve vento. E qual foi a ação humana? O ser humano cavou, teve uma ação humana movida mediante a fé, para que Deus pudesse operar o milagre. O segundo milagre que deixa claro aqui na nossa revista é a multiplicação do azeite da viúva. Qual foi a ação humana nesse segundo milagre? Foi a viúva ter fé em Deus, acreditar na palavra do profeta, pegar o seu resto de azeite, o único azeite, o pouco de azeite que ela tinha na sua casa, e fazer como o profeta ordenou, pegar vasilhas secas, né, dos seus vizinhos, trazer para a sua casa e operar o milagre conforme ela sabia que Deus faria. Houve uma ação humana mediante a fé, e por causa dessa ação humana, Deus novamente operou o milagre. Deus pode operar o milagre sem ação humana? Pode, mas Ele quer que nós nos posicionemos, Ele quer que nós acreditamos, Ele quer que nós possamos colocar a nossa fé em prática, para que o milagre em nossas vidas possam acontecer. E o terceiro milagre que a nossa revista trata é sobre o milagre de tirar o veneno, onde o profeta Eliseu tirou o veneno da panela, daquela comida onde iria servir aos profetas. E qual foi a ação humana? Foi que o profeta mandou, né, o seu servo a ir buscar alimentos, a colher, né, jungo com legumes, né, a colher alimentos, a ir atrás de alimentos para alimentar. E depois disso, ele mandou pedir também farinha. Houve então uma ação humana, acreditando, mediante a fé, que Deus faria o milagre, e o milagre aconteceu de maneira clara na vida de todos aqueles que estavam à sua volta. O que nós aprendemos com essa lição? Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, a oração, a obediência, ela move a mão de Deus, ela move a mão do Senhor ao nosso favor, e que o Senhor, Ele pode realizar todas as coisas, pode fazer o milagre sem a nossa fé, mas Ele quer que nós nos posicionemos para receber a providência divina e o milagre de Deus. O que aconteceu na vida do profeta Eliseu, né? Aconteceu mediante o poder de Deus, mas o povo acreditou no milagre e o milagre aconteceu. Conclusão da nossa lição: nos 13 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. É aquilo que eu estava falando. Aconteceram os milagres mediante a iniciativa ou trabalho do ser humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes mediante toda a situação. Glória a Deus por isso. Meus queridos, que nós possamos aprender cada dia com a palavra do Senhor. Se você gostou desta videoaula riquíssima, não deixe de compartilhar, de curtir, né, de comentar também. Aulas simples com mensagens, né, com explicação simples, com texto em PDF na tela para os irmãos compreender melhor a lição.
Este é o meu objetivo, que os irmãos entendam a lição com clareza e que os alunos e também professores possam dar uma aula com excelência, claro, sem deixar de buscar ainda mais conhecimento a cada dia. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz. Se você gostou, não deixe de nos ajudar e nos apoiar no canal, publicando e compartilhando e fazendo com que este canal conheça mais pessoas. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.